Sim. Ó. Você se lembra o que eu te disse exatamente aqui, neste lugar? Eu sei o que você é. Diga, em voz alta. Diga. Vampiro. Está com medo? Não. Nome. Então, um dia, a mãe chamou este menino e disse: Filho, você precisa de um nome. Eu sei, mãe. Pois bem, então você vai lá na Estrada dos Anjos, que lá mora um anjinho, e esse anjinho é que dá nome aos meninos. Você vai, pega o nome com ele e volta. Mas olha, filho, cuidado, que nessa estrada mora um capeta. E assim que o capeta aparece, o menino esquece o nome que o anjinho deu. Ah, mãe, não vai aparecer capeta nenhum pra mim, não. Olha, filho, cuidado que vai, hein? Cuidado, filho, vai com Deus. E o menino foi pela estrada, olhando para cima, olhando para baixo, escutando o riacho. Ele conversava com as borboletas, com os passarinhos, com as formiguinhas, mas de repente aparece o anjinho. E o anjinho diz assim: nome. Então um dia a mãe chamou este menino e disse: Filho, você precisa de um nome. Eu sei, mãe. Pois bem, então você vai lá na Estrada dos Anjos, que lá mora um anjinho, e esse anjinho é que dá nome aos meninos. Olá, meus amigos e minhas amigas, seguidores deste canal Conversando com o Tempo. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com essa transmissão ao vivo e com imenso prazer nós estamos recebendo a Stene Maria, atriz de teatro e de cinema, que vai, durante algum tempo aqui, nós vamos bater um papo, vamos conversar, ela vai falar um bocado sobre a vida dela, como é que foi a trajetória dela, desde anos passados até o presente, como ela está se desenvolvendo, como ela está enfrentando a pandemia. Tudo isso nós vamos conversar neste momento agora. Eu gostaria de começar, Stene, você fazer a sua apresentação para nós, dizer quem é você, onde você nasceu, Belo Horizonte, Minas Gerais, fora do estado, como é? Vamos conversar um pouco. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Eu ia falar plateia, né? Mas não... É o hábito. Estou sentindo tanta falta de cumprimentar uma plateia que juntou 3 pessoas, 5 pessoas para mim, já é uma plateia, né? Aí a felicidade de falar boa noite, plateia. Mas eu sou Stene Maria, não nasci Stene Maria, nasci Maria Stene, e com o passar do tempo, meu nome foi mudando, foi modificando, né? Porque na adolescência eu chamei Maristene, que era a família e a turma de amigos na adolescência era Maristene. Mas quando eu comecei a trabalhar, trabalhava no comércio, e então ficou só Stene, porque era mais fácil de preencher as notinhas, Stene, era mais fácil das pessoas saberem, né, de quem estava falando. Mas eu faço teatro, cinema, televisão, sou viúva hoje, né, tenho 3 filhos, e estou aqui
quietinha em casa, curtindo, entre aspas, né, essa pandemia, porque a gente tem que curtir, porque senão não dá, né, Guilherme? Exatamente. Você nasceu em Belo Horizonte, Estênio? Não, não, eu sou de Inhapim. A Inhapim, norte de Inhapim, norte de Minas, ali Caratinga, Governador Valadares, né? Exatamente. Ali. E sua família, da parte, do seu casamento, sua família original, sua família de nascença, quantas pessoas são? Olha, Guilherme, minha família foi uma família grande, viu? Grande. Ainda é uma família grande hoje, mas não tão grande quanto era, porque éramos 11 pessoas. 11 Era pessoas. 11 pessoas. Naquele tempo não tinha televisão. Não, Com certeza. não tinha televisão. Era 11 pessoas, pai, mãe e 9 filhos, né? Nossa. 6 mulheres e 3 homens. 6 mulheres para o sufoco do meu pai, né? Que naquela época era um desespero, né? Ser pai de filha. Então, ele passou um sufoco bem grande, sabe? Com 6 filhas. E umas filhas bem para frente, né? Diga-se de passagem. Quantos deles estão vivos ainda? Nós somos 8. 8 ainda? 8 Tá ainda, muito faleceu bom. o mais velho. Quer dizer, seus pais, logicamente, não devem estar vivos já. Não, já faleceram e faleceram muito cedo, sabe, Guilherme? Faleceram muito cedo, porque mesmo naquela época, né, uns anos atrás, assim, já foi muito cedo, porque meu pai faleceu com 49 anos, Puxa vida. muito novo, né? E a minha mãe com 56. Puxa vida. Novas. Todos Muito dois novo. muito novos. É. Mas naquele tempo era até comum as pessoas não viverem muito. Passar de 60 anos já era muita coisa naquele tempo. É verdade. Mas falecer com 49, aí é complicado, né? Aí é cedo demais, né, Estela? Deixou uma família, esposa e filhos, né? O mais velho com 17 anos e a mais nova com 6 meses. Né? Uma Mas, família... além de ser atriz, que eu sei que você é de muitos anos, o que mais você fez na vida antes disso? Olha, Guilherme... Ou paralelamente, né? Porque normalmente o ator e a atriz, pelo menos anos passados, não vivia da arte. O sujeito tinha que ser artista e trabalhar numa outra coisa. Tinha que ser artista e Trabalhador. Né? A questão é que o artista não era trabalhador, era um vagabundo, né? Exatamente isso. Era um sonhador. Sonhador, é verdade. E naquela época, e bem para cá também, bem pouco tempo atrás também, era assim, né? O ator, o artista em si, mas o ator era considerado mesmo aquele que não queria trabalhar, que gostava de brincar, de ficar para a rua, né? De curtir a vida, assim. Porque eu, por exemplo, eu posso falar porque, através do teatro, eu curti muito a minha vida, sabe? Curti muito a minha vida através do teatro. Não ganhava dinheiro, né? Igual você falou, tinha que trabalhar. Exatamente. Curti a vida sendo atriz, fazendo Você trabalhou em vários locais, né? Um deles que eu me lembro muito bem era a Balalaica, não era isso? Na Avenida Afonso Pena? Sim. Nesse período de adolescente, onde fazia teatro e estudava, né? Era a época que a gente estudava, trabalhava no comércio. Eu sempre trabalhei no comércio. Trabalhei na Elmo Calçados, na sapataria Balalaica. O primeiro emprego foi ali. Boa noite, Stênio Guilherme, tá vendo aí? Boa noite, Cida. Cida Alves. Tá ligando para nós. Boa noite, Cida, que beleza. Você aí está aqui com a gente. Bacana, obrigada pela presença aí, pela força, né? Estar presente, participando. Obrigada. Mas nessa época, Guilherme, eu trabalhava, eu estudava, trabalhava e fazia teatro. Você perguntou se eu trabalhava em quê, né? O que eu fazia fora do teatro? Era comércio.
Você sempre trabalhou no comércio, né? Foi sempre trabalhei em comércio, foi. E você começou não só trabalhando fora muito cedo, como também mexendo com teatro, teatro amador, essa coisa muito cedo também, não é isso? Ô, Guilherme, eu tenho tanto orgulho de falar sobre isso, sabe? Ah, Eu fico assim, muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar nesse assunto. Porque se você perguntar assim, por que se eu escolhi, né, ser atriz, e por quê? Eu vou falar assim, eu não sei. Eu me descobri, quando eu me descobri atriz, eu já era atriz há muito tempo, sabe? Porque quem me tornou atriz foram os professores da escola primária, que bom, sabe? hein? Eu comecei a fazer teatro quando tinha 8 anos de idade, na segunda série de grupo escolar, né, no primário. Eu até brinco muito, que eu falo assim, eu não sei por quê, que as professoras me escolhiam sempre para interpretar os papéis principais, os protagonistas das histórias, né? E eu falo que eu tenho uma ideia, por quê? Sabe? Eu tenho uma ideia, porque eu falo assim, eu era uma menina muito bonitinha, ou é porque eu era uma menina muito bonitinha, ou porque eu era muito tímida. Eu era muito tímida. A minha timidez me fazia ser até agressiva, sabe? Eu acho que os professores se preocupavam muito comigo e achavam que a cultura podia me melhorar, né? Podia me ajudar nesse sentido. E então eu fiz, nessa oportunidade, eu interpretei todos os personagens dos clássicos infantis, todos, né? Eu fiz Branca de Neve, Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, esses personagens todos eu interpretei na escola. E da escola, mas para mim era brincadeira, eu adorava aquilo, eu adorava ser outra pessoa, sabe? A oportunidade que o ator tem de ser outra pessoa, eu acho que isso empolga muito, sabe? Dá muita satisfação você poder viver com uma outra pessoa que você realmente não é, né? Depois da escola, aí eu fui dessa escola, né? Continuei na escola, mas eu não fazia teatro em si. Mas eu entrei para o grupo de jovens da Igreja da Pompeia, né? Que lá até conheci você e tal. Entrei para o grupo de jovens e lá também me escolheram, começaram a me escolher para fazer, né, os espetáculos, e quase sempre eu pegava aqueles personagens bacanas, bons personagens, que me davam a oportunidade de trabalhar mesmo aquele personagem, de tentar ser aquele personagem, sabe? E Na Pompeia, os padres capuchinhos, né, eles incentivavam muito as atividades teatrais. Eu me lembro muito bem, que eu também sou da Pompeia, né, que tinha lá o Frei Leopoldo, o próprio Frei Clemente, que eles vibravam com o teatro, eles produziam aquelas peças. O Frei Leopoldo, por exemplo, ele era figurinista também. Era. E eu lembro que lá eu participava muito também dessas atividades. Lá você teve uma carreira muito boa, você fez muitas peças teatrais, naquele tempo de sucesso. Era teatro amador, não é isso? Sim, era teatro amador, mas a gente trabalhava muito, né? A gente trabalhava de tudo, né? E com muita responsabilidade, né, Guilherme? Isso. Com muita responsabilidade. E era um prazer, sabe? Era um prazer de fazer aquilo que a gente estava fazendo, que a gente fazia com orgulho, deliciando mesmo de tá, como o povo gosta de falar. Ah lá, que linda! Oi, Lulu, oi, Luísa! Beleza, filhota? Ei, linda! Que gracinha, que bom. Oi, vovó tá aqui. Beijão, lindona. Mas minha neta aí, viu, Guilherme? Minha netinha. Bom, né? Isso é que é bom, a internet. Esses seus netos, pelo que eu sei, eles não estão por aqui, não. Eles estão bem longe, né?
Essas aí, essas netas, eles são de Brasília. Pois é, e olha que beleza a tecnologia hoje, já que nós estamos falando de coisas do passado, coisas antigas, conversando com o tempo. Olha só que beleza, você hoje, uma atriz já consagrada, que já fez todo tipo de trabalho, conversando com os netinhos a uma distância que há 40 anos isso não era possível, né? Pois assim como era o teatro naquele tempo, né? Uhum. É interessante que eu fui meio... rejeitei um pouco a internet, sabe? Assim, porque eu não achava, eu não me sentia capaz de usar a internet para nada, nunca. Então, eu rejeitava a internet, sabe? Isso aí é coisa de criança, é coisa de jovem, é para eles, né? Isso nunca é para mim. Mas agora, veja aí, o que eu estou tendo a oportunidade de contar um pouquinho, né? Uma vírgulazinha da minha vida, principalmente da parte de prazer da minha vida, né? Que foi prazer. Você falou de teatro amador, né, Guilherme? Mas era tão interessante essa questão de teatro amador que teve algumas vezes que a TV Itacolomi mandou lá para Pompeia uma equipe deles, lá para a igreja de Pompeia. Acho que eu só atuava, eu ajudava ali em alguma coisa, né? Assim, figurino, dar uma bainha, pregar um alfinete aqui, aquele negócio todo, maquiar alguém, pentear o cabelo e tal. Mas, assim, de entender de direção, de produção, de nada disso eu entendia. Eu gostava era de atuar, eu gostava era de pisar no palco, eu gostava era de fingir que eu era outra pessoa, né? Mas a gente aprende um pouquinho de cada coisa. E a TV Itacolomi, na época, algumas vezes... viva a tecnologia! Isso aí, Cida. Ela que está nos salvando nesses tempos sombrios em que estamos vivendo. É verdade, é isso mesmo. Mas aí, Guilherme, a TV Itacolomi mandou para a gente lá, algumas vezes, uma equipe deles lá, emprestaram figurino, menina, era uma felicidade, era um prazer tão grande. Maquiadores que foram para maquiar a gente, cabeleireiro, né, para fazer os penteados, que a gente fazia muita peça bíblica, né? Então tinha aqueles penteados malucos assim e tal, e aqueles panos na cabeça, né, escondendo parte do cabelo e parte não. Mas era amador, né? E a TV Itacolomi deu para a gente esse prazer, né? Contou com a gente. Mas depois dessa história de... Eu sempre estou falando de história, viu, Guilherme? Porque... Você depois se tornou contadora de história, né? Mais recentemente, você tinha um trabalho, além de atriz, você tinha também... Era um grupo, né? Depois virou uma dupla de contadores de história. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Mas deixa eu falar antes da questão que você tocou no assunto de teatro amador. Sim. Né? Fica à vontade. Nessa época, eu trabalhava na Balalaica, onde você conheceu, ali na Afonso Pena, né? Um dia eu estou lá com 14 para 15 anos, na porta da loja, fazendo teatro na Pompeia, lá da igreja. Passa dois homens, dois rapazes, não lembro a idade deles, mas adultos, né? Eu, 14 para 15 anos, tá? Passaram na porta da loja andando, passaram para lá, devagarzinho, olhando, e voltaram, passaram para cá de novo, de repente voltaram e entraram na loja. E me convidaram para fazer teatro. Gente que eu nunca tinha visto, gente que não sabia que eu fazia teatro, porque naquela época era pouca gente que tinha, né, esse atrevimento. Também não tinha muita divulgação como tem hoje, né? Não tinha. Então, me convidaram para fazer teatro. Aquilo ali, para mim, eu fui nas nuvens, né? Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu vou fazer e tal. E nessa época já tinha acontecido muito no colégio, que eu estudava no Senac, e os professores montaram espetáculos lá. E teve alguns espetáculos que eu não pude participar porque foram escritos, baseados em excursões, por exemplo, da turma que foi à Bahia, por exemplo. Como meu pai não me deixava ir, né? Eu era menor, não podia ir,
eu não podia participar do espetáculo. Mas, assim, não podia participar os 3 meses que eles estavam ensaiando. Quando chegava no final da história, quando o professor diretor descobriu a primeira vez que eu fazia teatro, e a menina que estava fazendo o papel principal, ela não conseguia, ele foi me procurar na minha sala de aula e falou, Estênio, você tem que fazer para a gente, porque a Lenice, eu lembro dela, a Lenice não conseguiu ensaiar. Eu falei, agora vocês querem, agora vocês... Faltando 3, 5 dias, eles me queriam, né, para fazer, mas eles não sabiam que eu fazia teatro antes, eles pegaram qualquer pessoa. Mas quando esses rapazes passaram e me convidaram, era para uma companhia cinematográfica, sabe? E eu falei, como não vou poder fazer isso? Meu pai não vai deixar, né? Naquela época. Naquele tempo era um absurdo. Absurdo. Aí me deram o cartãozinho com o endereço, tudo bonitinho, chamava Horizontina Filmes. Ali perto da Rádio Tatiaia, na Rua Coromandel, sabe? No Bonfim. No Bonfim. Então, eu cheguei em casa com aquele cartão, e eu disse, meu Deus, como que eu falo para o meu pai? Como que eu vou falar que eu fui convidada? Ele vai falar que é tarado, né? Não dá falar que ia para um estúdio na Rua Coromandel, no bairro Bonfim. Era o fim da picada. Era o fim da picada. Já te prendeu, então te expulsar de casa. Aí, meu pai, com muito custo, ele falou assim, ele não deixava de jeito nenhum, mas ele falou assim, acabou concordando de eu ir se meu irmão me acompanhasse. E o meu irmão era difícil demais. O meu irmão era muito difícil. Era muito difícil. Mas eu acabei convencendo, ele foi comigo. Me acompanhou, né? E acabou fazendo até um personagem lá, sabe? Em um dos espetáculos. Porque estava sempre junto, né? O guarda-costa ali. Acabou fazendo um personagem, acho que em dois espetáculos. Era O Catador de Papel, que era uma história linda de um catador de papel na noite de Natal, querendo dar um presente para o filho. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que esse espetáculo era de Pedro Bloch. E ele fez um outro também, que foi Honra Ultrajada. Esse era de Pedro Bloch mesmo, sabe? Honra Ultrajada também é drama, né? Um drama bem forte e tudo, ele também fez, participou desse espetáculo. E ali, então, dali, era essa companhia, quando eu fui convidada para fazer teatro profissional, né? Foi muito bacana o tempo, assim, mas eu não me liguei de me profissionalizar, não. Só veio muito tempo depois, a profissionalização. Depois você se profissionalizou, né? Com registro no Ministério do Trabalho, né? Você se registrou tudo direitinho, né? Sim, tirei o DRT. Inclusive, aproveita para nos dizer, porque nós abrimos essa conversa com 2 vídeos, 2 clipes. Um deles é um trecho daquele filme Crepúsculo, que Sim. Vocês estavam fazendo na época, parece que para a Rede Globo, não é isso? Conta para a gente um pouco daquilo. Aquele, como eu disse, toda a vida é uma história, né? Quando a Rede Globo lançou aquele desafio, né? Para quem interessasse gravar uma cena. Para promover o filme, não é isso? Para promover o filme, porque os atores do filme vieram aqui no Brasil para divulgar, né, o filme que estava sendo lançado. Então, a Rede Globo lançou esse desafio para quem quisesse gravar aquela cena. Era aquela cena, não podia ser outra, aquela cena específica. E só que era para adolescente, né? O filme Crepúsculo era uma história, coisas de adolescente. Mas aquele meu amigo que estava ali comigo no vídeo, ele é o Gilson. Nós tínhamos participado de um projeto que durou quase 5 anos, sabe? Assim, de gravação de curtas-metragens. Nós gravamos em 33 cidades de Minas. Aí o Gilson me ligou e falou assim, Estênio, você viu o que a Rede Globo está fazendo? Eu falei, o quê? Ela lançou um desafio, aí me contou a história e tal. Vamos fazer esse vídeo? Vamos gravar isso? Eu falei, Gilson, nossa, nessa idade e tal, né? Aquilo é para adolescente. Ele falou, não, uma brincadeira, vamos gravar aquilo, vamos fazer uma brincadeira, vamos lá para o sítio, para o meu sítio. A gente leva o Marcos, que era o câmera também que tinha acompanhado a gente convida o Marcos,
e grava isso aí e manda para eles, vamos ver o que dá. Aí fizemos o vídeo, foi coisa rapidinha, assim, criamos até aquele negócio de eu pisar aquele pau lá, né, o pau rolar e nós caindo, aquele negócio, gargalhando até. Foi muito bacana ter feito, porque ele era descido, né, o quintal, assim. Aí, mandamos, ele mandou para a Rede Globo. Então, a Rede Globo selecionou. Mas aí, muita gente mandou, gravou e mandou vídeo para eles, sabe? E mandou criança, videozinhos feitos com criança, muito pequenininha, umas coisas assim. A Globo, então, achou por bem selecionar a gravação, escolher, né, a melhor gravação como é que chama? Da fase adulta, sabe? Como é que fala, Guilherme? A gravação do terceira idade lá, né? Da terceira idade, da melhor idade, será se é melhor nada? Tinha um jeito mais bonito. Diz que é bom, né? Um jeito mais bonito. Mas prestigiaram vocês. Gostaram da nossa gravação, do nosso vídeo, e selecionaram, e a gente ganhou o primeiro lugar na gravação adulta, sabe? Na filmagem, no vídeo, né? No curta, bem curtinho mesmo, né? Bem curtinho, Mas depois vocês fizeram, depois teve o outro clipe, que foi da contação de história, né? Ali você já estava em outro período. Aquele ali já foi aquela outra história, né? Que você... do menino que não tinha nome, né? Isso. Aquele ali foi um pedacinho da história, de uma história linda, que eu adoro contar. Foi num encontro de contadores de história do Palácio... Palácio das Artes? Não, no Palácio das Artes, não. Ali no cinema no teatro ali da Rio de Janeiro, com Augusto Viana. Paládio, no Teatro Paládio. Do Paládio. Então, todo ano, já de algum tempo para cá, todo ano tem um encontrão de contadores de histórias. Então, aquele ali foi um dos encontros de contadores de histórias, onde eu contei essa história. Mas eu já participei várias vezes desse encontro de contadores, sabe? E você, todo ano, você participava daquele festival que tinha no início do ano, né? Não é peças teatrais, não é isso? Que tem 2 anos que nós não temos isso, por causa da pandemia. Mas você participou de vários, não é isso? Há vários anos eu participei. Foram várias peças. Eu mesmo fui em algumas peças que você representou. Sim. Não, Guilherme, foram vários espetáculos que eu fiz, e inclusive teve um espetáculo na campanha de popularização, né? Campanha de popularização do teatro e da dança, Então, eu participei vários anos. E teve um espetáculo que eu participei com ele, nós ficamos em cartaz 11 anos, e nesses 11 anos nós participamos da campanha de popularização do teatro. E foi nesse espetáculo que eu ganhei, muito interessante, porque eu ganhei prêmio de melhor atriz nesse espetáculo, com esse espetáculo, sabe? E foi interessante porque tem uma história, mais uma história, né, claro, que eu tinha voltado, porque eu fiz teatro até 18 anos, adulto, assim, casei, e fiquei 29 anos fora do teatro. 25, 29 anos fora do teatro. Praticamente você abandonou o teatro nessa época, né? Você virou dona de casa, cuidando dos filhos, né? E cuidar de 3 homens não é fácil, né? Não é. Foram 4, né? Porque 3 filhos... Aliás, era 4, porque tinha um marido também, né? Mas foi muito bacana, porque foi a época que eu criei uma família, né? Eu fiz uma família maravilhosa, graças a Deus, né? Eu tenho uma família que só me dá orgulho eles só me dão orgulho, e eu fico orgulhosa de ter sido capaz, sabe?
também eu, de mim mesma, de segurar essa rédea aí, Claro. e chegar onde a gente chegou, onde nós chegamos, eles estão reformados, né? Íntegros, né? E nesses 29 anos, depois desses 29 anos, é que você voltou ao teatro novamente. Teatro e cinema também, ou só o teatro? Não, cinema também. Interessante que eu fiz nessa minha trajetória, fora esses 29 anos, eu participei de uns. Ô, Guilherme, eu não sei nem te falar porque eu não me preparei para isso, mas eu devo ter feito uns 24, 25 curtas-metragens onde eu atuei. Vovó, nós estamos orgulhosos, você é demais. Hashtag. Gracinha, gente. Hash hands, lava as mãos. Ah, é? É, Eu não estava vendo aí, não sabendo interpretar isso aqui, não. essa turma é danada. É, minha neta também, netinha. Agora, eu acho que essa é a neta daqui de Belo Horizonte, não tenho certeza. Porque né? para falar isso que ela falou aí, eu acho que é a que tem é daqui de Belo Horizonte, que ela é maiorzinha, é a Lana. Vovó, estamos orgulhosos, você é demais. Acho que é a Lana. Valeu, Laninha. Valeu, netinha. É Lana Mas mesmo, né? aí você, depois de 29 anos, você voltou, estava me dizendo para todo mundo que está te seguindo, te ouvindo e vendo neste momento, e aqueles que não estão vendo hoje, certamente vão ver o vídeo gravado a partir de logo mais à noite no YouTube. Você então, você então voltou a fazer cinema e teatro. Voltei, Guilherme, e foi interessante porque quando a gente, no meu caso, né, depois de 29, né, quase 30 anos de casada e entre quatro paredes, assim, porque eu não fazia nada da vida, só lavar, cozinhar, cuidar de filhos, né? Então, eu não estudava, não trabalhava, não fazia nada. E isso foi me tirando do mundo, sabe? Foi me separando do mundo normal, né? Que todo mundo vivia lá fora. Eu só vivia aqui dentro de casa, porque a vida era bastante corrida, né? Porque, igual você falou, cuidar de 4 homens, né? E não dava mesmo para fazer nada extra, e também eu não podia, porque o marido era bastante ciumento, né? E impedia mesmo. Qualquer coisa que eu tentasse fazer era problema para briga, para crises matrimoniais, né? E tal. Mas quando eu terminei, quando eu separei, eu divorciei, eu fiquei muito mal, porque eu me sentia muito velha, muito ninguém, sabe? Muito. Eu falei, e agora? E agora o que eu faço? Vou viver como? Não tinha uma profissão, né? Não tinha uma profissão, assim, que pudesse me sustentar. Aí, um dia, e eu comentava, que lindeza é essa? Solange! Oi, Solange! Obrigada, lindona, minha filhada. Obrigada. Mas aí, Guilherme, a minha irmã, que é mãe dessa minha sobrinha que apareceu aí agora, minha sobrinha e afilhada, que me cumprimentou aí agora, ela falou comigo assim, Stênio, você viu o que eu vi lá na TV Horizonte e tal? Eu falei, o quê? Ela falou assim, estão chamando gente lá para fazer um concurso, para fazer um curso de cinema. Eu falei, minha filha, que sou eu? Tenho mais essa capacidade para nada, não. Não tenho cabeça mais para gravar nada, para digerir nada, né? Ela falou, não, vai sim, vai no curso, vai tentar, e ela me deu a maior força, sabe? Foi por ela que eu fui. Ela foi comigo e fui fazer a inscrição, e cheguei lá, encontrei algumas pessoas sentadas escrevendo, e eu acabei... Ai, obrigada, Vilma. Obrigada, linda. Eu cheguei lá, então, tinha muita gente lá fazendo a inscrição, e para você fazer a prova, a inscrição, você tinha que ser aprovada num texto. Um texto era parte você ia ser julgada através do texto também que você escreveu. E o texto era falar o que eu achava do cinema em Belo Horizonte. Para escrever, era 10 linhas, não podia passar de 10 linhas.
Falei, pronto, eu vou fazer isso aqui, porque eu já vi, já estou aqui. Eu fiz o textinho, hoje eu tenho, adoro lembrar, pensar no texto que eu fiz, e deu alguns dias depois, eu fui chamada, eu passei no teste lá para fazer o curso, era um curso gratuito, então eu tinha que ter essa seleção, né? Eu passei na seleção para fazer o curso e fiz esse curso que durou bastante tempo, e quando eu fazendo esse curso, eu ficava impressionada, porque era assim, era informação, mas informação que era jogada em cima de mim, eu não sentia que eu tinha capacidade para digerir 10% daquilo, sabe? Mas eu corri atrás, eu batalhei, eu batalhei, eu corri atrás, eu estudei, eu pesquisei, eu fui na TV Horizonte, na Rede Minas, fui conhecer a Rede Minas, pegar material, sabe, uma coisa louca assim. Pronto, terminou o curso, terminamos com um curta-metragem que acabou virando um longa, e recebemos o nosso certificado. 3 meses depois, o diretor-professor me convidou para trabalhar com ele. Nesse projeto, me ligou, Estênio e tal, me convidou para trabalhar com ele no projeto dele, sabe? Mais um projeto de teatro ou de cinema? De cinema, de televisão. Nós fizemos o curso para cinema, mas o projeto dele era projeto para televisão. O cinema, o nosso curso que nós fizemos, cinema e televisão, não era teatro, não tinha. Era cinema e televisão. E o projeto dele era para televisão. Era o projeto Eta Mineiro, Jeito de Ser, de Olavo Romano. Os livros de Olavo Romano, os causos, os contos, causos do Olavo Romano. Então, cada causo do Olavo Romano, a gente gravou e fez um curta. Sabe? Foi muito legal. Nós gravamos em 33 cidades de Minas. Cada cidade nós fizemos um curta-metragem. Foi, assim, uma aventura que me fez lembrar a aventura que eu tive quando eu tinha 14 anos, Guilherme. Eu fui levar um espetáculo, nossa, é muito assunto, sabe? Lembrando disso agora, lembrei lá, quando eu tinha 14 anos, levar um espetáculo lá em Caeté, onde o carro que a gente estava estragou, e é muito interessante, mas deixa isso para uma outra oportunidade. Então, eu fiz esse trabalho, e junto com esse trabalho, eu fui convidada a fazer um curso de modelo e manequim. Para adulto, né? Adulto, eu já estava com quase 50 anos, né? Com quase 50 anos. Um curso de modelo e manequim para adultos. Eu fiz o curso, dentro desse curso, eu conheci pessoas lá que, uma delas, que virou muito minha amiga, me convidou para participar, para entrar para o grupo de teatro dela, que era um grupo de teatro de Conselheiro Lafayette, que tinha uma extensão aqui em Belo Horizonte, e que ela dirigia esse grupo. Ela me convidou para fazer com ela. E depois, dentro desse grupo dela, onde a gente fez alguns espetáculos também, é que eu fui convidada para fazer esse outro espetáculo, que é O Parente Não É Gente, que ficamos 11 anos em cartaz e que eu ganhei prêmio de melhor atriz. Sabe o que me dá um orgulho de falar essa questão desse prêmio? É porque eu estava voltando para o teatro. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia que eu fazia teatro, depois de 30 anos, né? E antes eu não fazia teatro profissional, eu não me importava para me profissionalizar, era prazer. É aquele, né, teatro amador, aquele que ama, né, Guilherme? Exatamente. O amador é aquele que faz porque ama. O teatro amador só faz e sobrevive quem ama realmente a arte, né, o teatro. É verdade, foi. Então, eu não me preocupava em me profissionalizar, sabe, assim. Mas aí, nesse espetáculo, eu precisei do TRT, sabe? Mas eu já tinha visitado o Sindicato dos Artistas várias vezes, com vários trabalhos de grupo, né, da minha turma, lá do Eta Mineiro mesmo. Já tinha feito uma via-sacra pelas televisões de Minas Gerais, aí, para ver se encaixava o nosso trabalho.
Mas acabou que o nosso trabalho não foi vinculado, sabe, assim, por uma série de dificuldades que podia ter deixado de lado e o trabalho ter sido vinculado, que foi um trabalho muito bom. Olavo Romano, quem participou do trabalho ficou apaixonado do trabalho ter sido engavetado, sabe? Mas o Olavo Romano, os textos do Olavo Romano são fantásticos, né? Muito bons. São, é muito. Outra coisa, você tem noção, nesse tempo seu de trabalho, quantas peças teatral você teria feito? Você chegou a contar isso? Nossa, Guilherme. Ou não deu tempo ainda? Não, eu já, assim, porque muitas vezes eu vou fazer um trabalho onde eles me pedem currículo, né? Então, no currículo, eu falo, nossa, não vou botar essa listagem, essa lista desse tamanho. Então, você pega as últimas coisas, você pega lá no final, lá atrás, algum outro espetáculo, né? E depois você põe os mais recentes, porque é o que eles querem ver, eu acho, né? Que eles querem ver é como você está hoje, sua capacidade de interpretação, sua aparência física, sua capacidade de virar um personagem, no caso, né? Assim. Então, mas foram muitos, muitos. Agora, os curtas, igual eu falei, deve ter feito uns de curtas-metragens. Tem curtas-metragens meus que eu participei, né? Perdidos por essa internet afora, aí que eu não sei onde anda, eu nunca vi. Nem eu nunca vi. Tem até um espetáculo, um curta agora, que eu tô louca para ver, que eu sei que ele, não sei se ele no Festival de Tiradentes, eu não sei se ele só foi indicado, ou se ele ganhou um prêmio, mas eu falei assim, gente, eu queria tanto ver aquele espetáculo, porque aquele filme, né? Porque se tratava da Revolução lá, né? 64? De 64. Você participou desse... Tinha a ver com a ditadura, tinha muito a ver com isso que está acontecendo, com esse perigo que a gente está correndo hoje. Né? Exatamente. E, na minha opinião, eu entendo pouquíssimo de política, não pretendia tocar nesse assunto, mas dei esse filme aí, né? E que teve, chamou até Casaco Marrom, que eles pegaram, acho que aquela música. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom. Então, tomar as mãos da alegria e sair. Então, espetacular, eu queria ver. Esse aí ficou perdido. Porque tinha cenas lindas. A gente tem prazer, Guilherme, do trabalho que a gente fez. Né? Exatamente. Você chegou a fazer algum longa-metragem? Eu fiz uns 4 longas-metragens. 4 longas? Uns 4, também aconteceu de eu fazer... Começou para ser um curta e acabou virando um longa, sabe? Uns 2 deles. Mas eu fiz um que foi... Eu posso até falar, eu acredito até que foi escrito para mim mesmo, sabe? Que legal. Eu só não tenho, assim, muito caminho para levar a coisa para se tornar... eu não tenho porque não é a minha parte, não é o meu. Né? O meu é atuar. Sou convidada e vou atuar. Mas que eu adorei, era uma história maravilhosa de uma fazendeira, sabe? Que cuidava do pai, da fazenda, e era professora, e tinha um administrador da fazenda, que os dois se apaixonaram, uma história linda. Foi o primeiro filme que eu beijei na boca, na tela. É mesmo? Foi a primeira que eu beijei na boca. O meu personagem tinha 48, anos, e o administrador da fazenda tinha 22. Nossa, mãe. Muito legal, muito bacana. Agora, falando dessa... Como é que ficou sua vida nessa pandemia que nós estamos vivendo há praticamente 1 ano e meio já? Como é que você, artisticamente, você teve algum trabalho, conseguiu fazer alguma coisa? Como é que ficou? Não, Guilherme, porque eu não tive nem coragem de me atrever, sabe? Eu tive muito medo da pandemia e tive medo eu tive medo da pandemia
e tive uma preocupação muito grande com a minha responsabilidade, né? Com a responsabilidade que eu acho que todo mundo tem que ter ainda, até agora, né? Que está começando a melhorar, parece, mas eu já estava sem espetáculo. Há 2 anos antes da pandemia, eu já estava sem espetáculo. Porque meu último espetáculo foi Cada Um Tem a Sogra que Merece, um espetáculo maravilhoso, que eu adorei fazer, assim. Antes dele eu fiz Dona Benta em A Mágica do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adorei fazer também, é infantil, né? Muito Mas bem. isso no período da pandemia, não? No período da Não, eu pandemia estava você fazendo não espetáculo trabalhou. 2 anos antes, que esse espetáculo parou por causa de patrocínio. Depois Agora, dele eu consegui mais um espetáculo que eu não gostei e não continuei fazendo. nesse caso aí, como a gente sabe muito bem, é sabido de que a classe artística, o meio cultural, foi um dos que mais sofreu Foi, nesta pandemia. Artistas ficaram desempregados, sim. quem era famoso conseguiu fazer algumas lives, algumas coisas aí com patrocínio, ganhou algum dinheiro, mas a classe artística, principalmente aquela voltada ao cinema e ao teatro, essa aí sofreu demais, não é isso? Você deve É ter verdade. muitos colegas, não é o seu caso, eu sei muito bem disso, você não ganhou muito dinheiro com cinema nem teatro, mas você tem uma vida estruturada, uma vida equilibrada. Graças Mas a você deve saber muitas histórias de colegas seus que passaram e estão passando dificuldades enormes, não é isso, Estênio? Sim, sim, Guilherme. A gente, até eu participei, né? Eu até participei de vaquinhas para ajudar amigos, né? Que eles nem sabem, né? Que a gente participou e tal, mas alguns chegaram a pedir ajuda, sabe? Chegaram a pedir ajuda, a necessidade foi muito grande, foi assim, um desespero muito grande para essa classe, sabe? Mas para mim não aconteceu, primeiro porque eu já não ganhava dinheiro, muito dinheiro, né? Era pouquíssimo com a minha arte, com o meu trabalho. Mas, porque graças a Deus eu tenho, mesmo, igual você falou, uma vida estruturada que me dá sobrevivência, né? Me dá uma boa sobrevivência, inclusive, né? E o que você espera agora, complementando a pergunta, no pós-pandemia? Você, particularmente, pretende voltar à atividade artística, tornar a trabalhar? Que você acha? Guilherme, é muito interessante isso, porque fala assim que o ator não tem idade, né? O Claro. ator, o ator eu já morri em cena, Ele né? Eu só já muda morri, de papel, né? só O muda de ator só muda de papel. é Quando fica verdade. mais velho, vai fazer papel de avó, de mãe. Exatamente, exatamente. E, mas o medo, a paixão do ator, quem é de fora, você conhece um pouco a paixão do ator. Você não trabalhou muito pisando no palco, mas você dirigiu, né? Você dirigiu espetáculos. Mas a decepção, a paixão, o medo do ator é não pisar mais no palco, sabe? Eu fico assim, meu Deus, essa pandemia está tomando muito tempo da gente. Eu tenho pouco tempo, eu não tenho tanto tempo. Será que eu vou conseguir ainda pisar no palco depois que essa pandemia acabar? Porque será que alguém vai me convidar para trabalhar ainda, né? Porque eu falo assim, capacidade de interpretação, eu conheço a minha e eu sei que eu sou capaz. Claro, Energia física, pô, né, você tem também. sabe, da minha capacidade, da minha energia que eu tenho para trabalhar. Física e Então, a mental. minha esperança. Oi? Física e mental. A sua Física, capacidade tá intacta, né? graças a Deus, graças Aliás, a está Deus. adormecida, né? É. Deram um remedinho para ela, né? Deram um remedinho para ela, ficar quieta aí, Exatamente. sabe? Então, a minha preocupação, o meu medo, tem isso. Fica assim, será que eu ainda vou pisar no pau? Será que alguém vai me convidar para trabalhar? Vai me dar um personagem? Eu falei assim, quem sabe? Quem sabe eu vou para a televisão é agora, né, Guilherme?
eu acho que isso aí é uma pergunta da maioria dos atores hoje, tanto de televisão como de teatro, ficaram tanto tempo adormecidos que agora eles ficam pensando, será que alguém vai se lembrar de mim? Será que ainda acha que eu estou vivo? Como é que é, né? Isso aí é muito, muito certo. É muito interessante. Mas, Guilherme, você começou a falar naquela hora que eu te cortei, eu mudei o assunto, você falou que depois disso, virei contadora de histórias, né? Exato. Aliás, eu quero botar uma pergunta aqui do Elmer, que estava dizendo o seguinte, uma pergunta é essa, não, a outra é essa aqui, quer ver? Ele mandou uma aqui agora, que é essa aqui que eu gostaria. Tem alguma atriz em especial que você se espelhou, que você admira, para você ter começado a trabalhar, ou trabalhar até agora pensando nela? Nossa, tem sim. Pessoas que eu admiro demais, 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 demais. Tem umas atrizes que eu sou fã dela, tem uma atriz que eu sou muito fã dela, é americana, né, que é a Bette Davis. Eu sou apaixonada com o trabalho da Bette Davis. Mas aqui, nossa, aqui é a Fernanda Montenegro, sabe? Tem muitas atrizes que eu admiro e posso me espelhar nelas, mas a Fernanda Montenegro... A Bette Davis, para quem não se lembra, ou essa turma de hoje certamente não conhece, mas a Bette Davis, ela se qualificou naquela época só com papéis de mulheres más, não é isso? Mulheres más. Era um monte de coisa. Sim, então, ela fez um grande sucesso. E ela é incrível como atriz, mas para interpretar esses papéis de, não de bruxa, né? Mas uma bruxa real, né? Uma bruxa mulher, uma bruxa mãe, uma bruxa esposa, uma bruxa... Ela é incrível, ela é fora do comum. Mas essas duas foram as principais, assim, mas nós, aqui, brasileiras, nossas atrizes brasileiras, tem muitas, né? Que a gente... Você estava me falando também, e nós cortamos a conversa, você estava voltando a falar sobre as contadoras de história. Conta um pouquinho como é que foi isso. Você teve um grupo muito atuante. Sim. Ô, Guilherme, antes eu quero mandar um abraço para o meu filho aí, que mandou, não sei se você viu aí, o Everton. Isso. Mandou aí um beijo, mãe. Olha lá, ó. Estênio Guilherme, aí tem história. Com certeza. E tem história. Nós estamos conversando com uma contadora de histórias, então, com certeza, o Everton, nós vamos ter muita história e nós temos que, inclusive, controlando, que senão nós vamos virar a noite conversando aqui. Ô, Guilherme, eu falo demais e eu tenho que me policiar demais, sabe? Tenho que me policiar muito, porque eu falo demais e eu tenho histórias demais para contar, Guilherme. Pelo amor de Deus, eu tenho muita história para contar. E acho que é por isso que eu virei uma contadora de histórias também, porque eu já contava histórias, mas eu contava histórias sem saber que eu era uma contadora de histórias. Quando eu me tornei atriz, sem saber que era atriz, quando eu me descobri atriz, eu já era atriz há muito tempo, né? E contadora de histórias também. Tem até uma poesia que é a primeira trova dela, nem é a primeira quadra, porque a minha quadra tem um montão de versos lá, que fala assim: em cada vida uma história, em cada história há um drama cheio de dor, e eu não podia ser a única exceção. Também tenho a minha história e o meu drama, né? Também tenho a minha história e o meu drama. E eu, né, me tornei uma contadora de histórias, eu já contava histórias, não sabia que eu estava contando histórias. Eu adorava, quando jovem, eu adorava parar na rua, pessoas mais idosas, se eu tivesse oportunidade, ou qualquer lugar que eu tivesse, numa sala de espera de hospital, esperando para uma consulta, levando criança no parque municipal, nos parques, né, para divertir, levando criança para divertir. Se eu visse uma pessoa mais idosa sentada, eu ia lá,
sentava do lado dela e puxava a conversa e começava... Eu adorava escutar histórias. Então, quem gosta de escutar histórias, gosta de contar também. E eu conto histórias, até aí nessas fotos que você colocou aí, tem uma historinha, tem eu aí com a vovó, Dona Benta, né? Com a criança no colo, contando histórias. Essa aí foi uma das vezes que eu ainda não me considerava contadora de histórias, mas quem me conheceu e falou, vi você contando uma história, eu nem lembro qual foi a história, não, você... Aí eu quero que você vá na escola da minha filha para você fazer lá, vai ter uma apresentaçãozinha lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu quero que você faça a vovó, a Dona Benta, né? Aí eu falei, tá bom. Então a mãe, a professora lá, escreveram o texto que elas queriam que fosse contado, né? E eu fui lá nessa escola para contar essa história. Eu falei assim, gente, começa a ser contadora de histórias antes de saber que é contadora. Outras pessoas viram antes de mim que eu era contadora de histórias, né? E eu tenho até hoje um grupo de contadores, uma dupla, que a Cida até ligou aí, né? Participou aí, né? Exato. Um áudio aí. Eu e a Cida, nós somos a dupla de Vovós da Alegria. Nós éramos três vovós. Aliás, no inicinho, quando nós criamos o grupo, nós éramos 4. Eram 4 vovós, as Vovós da Alegria. Aí uma das vovós desistiu. Eu não estou nem lembrando direito, porque tem tantos anos, não estou nem lembrando direito por que foi que ela desistiu. Ela até faleceu agora, esse ano passado, sabe? E ficamos 3 contadores. Aí, uns anos atrás, eu nem te mostrei, depois eu vou te mostrar, nós temos um blog, que é das Vovós da Alegria, que ainda estávamos com 3 vovós. E uma dessas vovós também desistiu, porque a mãe dela morava no interior e ela foi cuidar. Ela ia muito para lá cuidar da mãe, então ela não estava podendo participar dos ensaios, das preparações, das contações de histórias. Então, hoje somos só eu e a Cida, nós somos as Vovós da Alegria. E as Vovós da Alegria ficou parada por algum tempo, sem contar histórias, por causa da pandemia e porque nós duas juntamos com mais 4 e montamos o grupo Prosa Mineira. Prosa Mineira, um grupo espetacular, éramos 6 contadores de histórias maravilhosos, de ótimos, excelentes contadoras de histórias, mas eu acabei me desligando do grupo também, sabe? Me desliguei desse grupo, porque era um grupo muito bom, de gente muito capacitada, mas era um grupo que não estava dentro das minhas expectativas, assim, porque eu gosto de brincar, e ele era um grupo um grupo sério. Muito sério. Sabe? Um grupo sério. Um grupo que trabalhava, era muito trabalho para mim, sabe? Literatura mesmo, resumir um texto de 50 páginas para virar uma página para dar para contar em 10 minutos, aí fica aquela cobrança, a gente mesmo cobrando, as colegas cobrando, não ficou bom, você não devia ter tirado aquilo, não, você não podia ter, você tinha que ter tirado isso, sabe como? Então, aquilo para mim, desde o princípio eu gostei de trabalhar brincando. Eu gosto de contação de histórias, para mim, é aquela que começou no rabo do fogão de lenha, lá na roça, onde a vovó não sabia nem conversar. Exato. Sabe como? Sentava no ramo do fogão de lenha, acendia o fogo, aquele friozinho, e começava a contar as histórias. Aquelas histórias caseiras, né? Exatamente. As histórias do fogão de lenha. Aproveitando a pergunta do Elmer Martins, desses trabalhos todos que você fez, você tem um que você mais gostou? Você acha que é a joia da coroa? Nossa, gente, assim... é difícil falar daqueles que eu mais gostei. É muito fácil falar daquele que eu não gostei. Exato. É fácil falar daquele que eu não gostei, porque aqueles que eu não gostei, eu dispensei, eu entreguei, sabe, assim. Porque quando a gente não gosta, a gente não faz bem feito, sabe, Guilherme? Claro, claro. Quando a coisa não está te agradando, você não faz bem feito.
Mas tem dois espetáculos que eu considero, assim, que foram muito... eu adorei fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a mágica do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi um espetáculo muito bem produzido, sabe? Foi maravilhoso, mas deixou de existir por patrocínio, sabe? Porque não tinha dinheiro. Mas dois espetáculos... Estou até falando que eu não sei falar qual que eu gostei, mas porque eu fiz alguns espetáculos quando eu era bem nova, que foi a Honra Ultrajada, que eu falei, toquei nesse assunto até do Pedro Bloch, que foi um espetáculo de espetáculos, sabe, assim, maravilhoso. E dois espetáculos que, para mim, que me ajudaram muito a melhorar como atriz, sabe, a aprender, que me ensinaram muita coisa, foram dois espetáculos. Um é que foi você que dirigiu, não foi, Guilherme? Os Olhos que Matei? Foi, exatamente. Os Olhos que Matei, Teatro Amador, 1962. Sabe por que eu adorei? Que eu acho que aquele espetáculo foi maravilhoso? Porque você sabe de algumas histórias daquele espetáculo, porque você estava lá, né? Você fazia parte das histórias. Que não vou nem falar nelas aqui, né? Mas foi um desafio, foi o primeiro desafio violento que eu tive no teatro, no palco, sabe? Que era fazer um espetáculo inteiro cega. Entendeu? Você lembra? Um espetáculo inteiro eu cega. Poxa, 50 minutos, 1 hora cega. Mas a cegueira não é uma cegueira, não foi uma cegueira fácil. Porque você ser cega com óculos escuros tampando seus olhos é uma coisa. Você ser cega com os olhos vendados também é fácil, né? Alguém te ajuda a andar, você arruma uma bengala e tal. Mas você ser cega o tempo todo, com o olho aberto, é muito difícil. É muito difícil, é um desafio. Uma outra peça que a gente, já que você lembrou desse tempo, citou essa peça, eu tenho que citar uma também, não sei se foi uma das melhores, mas pelo menos na época ela deve ter te marcado bem, embora depois o casamento acabou, depois de 29 anos, mas aquela peça também que nós dirigimos, que se chama O Amor Nunca Morre, você se lembra? Foi exatamente nessa peça que você ficou conhecendo, e eu acho que ele até te pediu a mão naquela época, em casamento, que era um parceiro seu na peça teatral, o seu marido, seu então ex-marido, o José Luiz, foi naquela peça, O Amor Nunca Morre, não é isso? O amor nunca morre, morreu. Nunca morre, apesar que acabou o casamento, mas o amor continua. O amor continua. A gente não acaba com o amor. Acaba, o amor não. Vai ser transferido para os filhos, para os netos, para o dom que você tem de atriz, isso tudo é amor, né? Nossa, é amor, mas o amor mesmo, por esse amor que você lembrou aí, o amor de namoro, de pedir a mão, do casamento, o amor não morreu, realmente não morre, sabe, Guilherme? É até sugestivo o nome dessa peça. Eu sei, Fernanda, saudades demais. Fernanda? Ô, Fernanda, linda! Nossa, a Fernanda é atriz também, Guilherme. Num grupo de teatro. Do grupo de teatro, atriz. Mas é uma menina nova que fazia faculdade, tem um grupo aí de crianças que faz curso de teatro com o Robson, que do PV, muito bacana, Fernanda, menina linda, maravilhosa, nossa, excelente, assim, excelente, boa atriz, sabe? E eu estava fazendo o curso, eu comecei a fazer o curso com ele lá, foi muito bacana. Mas, um beijo, Fernanda, adoro você, viu? Nossa, eu estou com saudade, Fernanda, daquela turminha lá do PV. Mas me diz o seguinte, com essa dificuldade que a gente está passando hoje, com a pandemia, você, lógico, já se vacinou, não é isso? Já.
Você não teve nenhuma restrição à vacina, nem escolha de uma vacina ou de outra. Também não teve medo de virar jacaré. Não. Não. Então, beleza. Agora, o que você espera do futuro? Você tem planos? Tem que ter planos. Quais são os seus planos para o futuro? O que você pretende fazer no pós-pandemia? Nossa, Guilherme, teatro. Qual é o seu maior sonho? O que você deseja realizar? Voltar para o palco. Voltar para o palco é uma delas. É uma delas. Voltar para o palco e ainda trabalhar muito com a arte, sabe? Continuar, voltar para o palco e fazer cinema ainda, né? Eu sei que o cinema tem ainda muito campo, muita estrada para pessoas da minha idade percorrer, né? E trabalhar com arte, trabalhar com crianças, sabe? Contar histórias. Nossa, muito. É isso que eu pretendo, sabe? Fazer teatro, fazer cinema e contar histórias. São as artes que eu quero fazer ainda. Mas o Elmer perguntou qual espetáculo. Tem outro espetáculo que eu gostei muito, que foi o teatro que eu fiz morta. Ah, você fez morta? Que eu morri em cena e fiquei morta. Então, eu falo que depois da cega, foi o teatro, foi o espetáculo que mais desafio me trouxe, sabe? Assim, fez passar por uns desafios bem bravos. Teve pessoas que falaram assim, mas aquele espetáculo é muito fácil, aí você não faz nada, você está morto mesmo. Morto não fala, morto não reage. Pois é, mas morto não reage e não pode reagir, esse é o problema. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Eu morri em cena, mas eu morri lá atrás, no quarto, lá, né, caída no chão e tal. E as noras, era a sogra e a nora. E as noras pegavam a sogra, entendeu? Abraçava a sogra deitada no chão, abraçava só metade do corpo dela, balançava, depois pegavam ela do chão, colocava em cima da cama e deixava a sogra toda torta lá, entendeu? E a sogra tinha que ficar um tempão com aquele corpo torto, com dor no pescoço, que ela não podia mexer. E abraçava a sogra, balançava e soltava, a sogra caía lá na cama. Do jeito que ela caía, ela tinha que ficar. Mas eu que desafio, porque aconteceram coisas, assim, que foram difíceis de fazer, sabe? Enquanto eu estava deitada lá, Guilherme, um dia eu esqueci meu lápis branco de olho, e a diretora, alguém lá falou, você não usa o meu, eu usei da pessoa. Um lápis branco que a gente, né, passava aqui do ladinho de dentro do olho, assim, da maquiagem. E eu deitada lá no chão, morta, e o olho começou a arder, eu tive alergia. O olho começou a arder, e eu não estava aguentando, começou a lacrimejar, e começou a descer as lágrimas aqui do lado, assim, começou a descer e entrar dentro da orelha, do ouvido, e a lágrima estava descendo, e eu não podia esfregar o olho, e a mão parada, caída lá de lado, não podia mexer um dedinho, e eu doida para esfregar o olho, sabe, assim. E a água entrando no ouvido, a lágrima, muita lágrima, porque estava com muita alergia, estava ardendo demais, sabe? E esse foi um dia. Mas teve o outro dia que foi um bichinho andando dentro da minha orelha. Que tristeza, hein? E eu tô assim, meu Deus do céu, não deixa esse bicho entrar no meu ouvido, não deixa esse bicho entrar no meu ouvido. É como se fosse uma formiguinha andando, assim, sabe? Mas tudo que entra no seu ouvido vira um monstro, né? É claro. Lá dentro vira um monstro. E eu tô assim, meu Deus, não deixa esse bicho entrar. Eu falei, esse dia, hoje, eu pensava, hoje eu vou quebrar esse espetáculo, vou estourar com esse trem todo. Já era, não deu mais. Ô, Esther, o negócio é o seguinte... Mas Nossa Senhora Aparecida me salvou. Salvou depois. Como sempre, Nossa Senhora Aparecida está aí para nos ajudar. Eu pedi muito ela e o bicho sumiu, só, mas ele me atazanou muito tempo. Falando em religião, você é muito religiosa? O Guilherme, já fui mais. Aham. Já fui mais, bem religiosa mesmo, mas eu ainda sou. Mesmo por causa daquele tempo com os padres capuchinhos, a gente era religioso e tinha que ser religioso, né? Porque se não fosse, a gente não ia em festa nenhuma,
nós que éramos homens, adolescentes, se não fosse religioso, confessasse e comungasse todo domingo, não jogava bola, não ia no teatro, não fazia nada. E as mulheres a mesma coisa, né? Então tinha que ser religioso, né? Mas isso fez muito bem. Isso não foi mal, não. Não, foi bom demais, foi muito bom. Claro. Poxa, todo mundo ali daquela turma, que eram quantas pessoas ali, Guilherme? Daqueles jovens? 150 jovens. 150 Na jovens. juventude. Não desviou. Não teve nenhum que desviou. Não, praticamente todo mundo. Lembrando de Pedro Bloch de novo, né? Lembrando de Pedro Bloch de novo, o desviado, né? Eu falei, ninguém desviou. Ninguém desviou. Aí lembrei do desviado. Nós tivemos uma peça que chamava O Transviado naquele tempo. Naquele tempo lá, né? Mas era o transviado que seu marido trabalhou também, e você também trabalhou na peça. 1967. Eu falando essas datas aí, eu estou sem querer dizendo sua idade, e a minha que já foi lá para hoje. Quando eles me perguntam qual a minha idade, eu falo que eu estou caminhando para o 100. Aí, estou caminhando para 100 agora. A idade que eu já tenho, eu não sei mais. Ô, Guilherme, mas eu adoro falar a minha idade. Você acredita? Eu gosto de falar a minha idade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu me sinto muito bem com o número da minha idade. Eu acho que estou muito bem. E é até bom que serve de estímulo para outras mulheres que, às vezes, são mais novas. Por exemplo, outras mulheres que estão mais novas do que você, de repente serve de estímulo você dizer: eu tenho 95 anos e estou aí firme. A outra que tem 60, meu Deus do céu, e eu estou aqui quase que caindo no chão. Então é um bom estímulo, né? É verdade. Não quero dizer que tem 95, não, hein? Você também, como eu, estamos caminhando para o 100. Eu tenho 73, Guilherme. Que beleza. Eu tenho 73. Está nova demais. Estou muito feliz, porque quando eu penso assim, eu vi um vídeo ontem de um rapaz que cuida da mãe com Alzheimer, e ele contando da dificuldade, né, de um homem cuidar de uma mãe. Guilherme, acabei de enviar para o seu e-mail foto do início de suas carreiras nas artes. Caso consiga reproduzir as imagens no vídeo, esta conversa está uma beleza de conversa. Abraço. Você viu aí, Guilherme? Everton, que bom, que pena que não vai ter tempo e nem condições técnicas, porque aqui a gente trabalha sozinho, como no tempo lá do Teatro Amador na Pompeia, a gente faz de tudo, a Estênio sabe disso. A gente é produtor, lá naquele tempo a gente pintava a faixa, a gente ensaiava, a gente ia para a gráfica fazer os ingressos, a gente distribuía, a gente limpava o salão, a gente ensaiava o pessoal, interpretava e fazia tudo, né? Hoje é praticamente quase a mesma coisa. Eu tenho que fazer toda a parte tecnológica, está aqui editando e fazendo isso aqui com prazer. Mas, infelizmente, não vai dar como, nem tempo, nem tecnicamente a gente colocar essas fotos, que seria muito bom. Mas eu vou colocá-las no vídeo, depois de gravado, eu vou dar um jeito de colocar uma edição e colocar essas fotos para a gente lembrar dos velhos tempos. Nós podemos fazer outros encontros, né, Guilherme? Não tem como? Claro, eu até acho, Estênio, a conversa está tão boa como o Everton falou, nós já estamos aqui com 74 minutos de conversa, mais de uma hora. Nossa, já passou. Então, a conversa é muito boa, se deixar nós vamos enfiar a noite aí, então nós vamos ser obrigados a dar uma pausa, voltar num próximo episódio, num próximo capítulo, né? É verdade. Estou falando de arte, mas antes eu gostaria que você, antes da gente terminar, você desse um recado para os jovens, esses que estão chegando agora, que estão aí querendo mexer com teatro, querendo ir para o cinema, televisão. Qual é o conselho que você dá para esse pessoal
para esses jovens, moças e rapazes? Olha, Guilherme, eu acho que qualquer pessoa que pensar nisso hoje, pensar nesses jovens, eles precisam saber que, para ser atriz, ser ator, né? Ou como qualquer outra profissão, mas principalmente o ator, ele tem que estudar. Em primeiro lugar, é estudar. Estudar, 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 estudar muito. E ler, né, Guilherme? Ler. A leitura, nesse caso de um ator, atriz, primeira coisa é ler, gente. Tem que ler muito, tem que ler muito, tem que ler de tudo. Eu não tive muita oportunidade, porque eu lembro do primeiro livro que eu li, a dificuldade que foi para eu conseguir esse livro, sabe, Guilherme? E eu sei que, nossa, é preciso ler, ler, ler. Agora, quando eu falo estudar, não estou falando estudar teatro, não é estudar teatro, é estudar mesmo, é estudar, fazer cursos extras, entender de tudo, fazer um curso de música, curso de violão, curso de tudo quanto for curso, tudo quanto você puder aprender, você tem que estudar. Porque o ator, a atriz, se falar assim, quer ser atriz, vai fazer um teste. Que livros você já leu? Quantos livros você já leu? Só para fazer o teste no Sindicato dos Artistas, na época em que eu tirei meu DRT, não estou lembrada muito bem, mas parece que eram 6 livros que a gente tinha que ler, sabe? E se você os cursos que eu estou falando, não é direto, se você se candidatar a um personagem, você vai fazer um gato, você vai interpretar um gato. Você tem que entender, você tem que conhecer de gato, né? Você tem que conhecer de gato, você tem que ver como é que é a carinha do gato, como é que o gato faz quando está chateado, como é que o gato faz quando está feliz, como é que ele ronrona, né? Isso tudo e quando você oferece conhecimento, é mais fácil de você conseguir o seu personagem, o seu intento, né, que é ser assim, conseguir se formar ator. Então, é ler e estudar. Tá? E observar a vida ao redor, não é isso, Estênio? Exatamente, viver. Você disse aí, só para complementar, o artista, ele, na verdade, ele é a soma de todas as atividades, de todos os personagens, porque ele tem que ser médico, ele tem que ser advogado, ele tem que ser escritor, professor, ele tem que ser gari, ele tem que ser menino de rua, abandonado, sim, ele tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então, o artista não é como um médico, um advogado, que basta se especializar naquilo e acabou. Por isso que o artista é muito importante e quem tem o dom, como você tem, como você é um artista, o dom de ser uma atriz, você vive várias vidas ao mesmo tempo, não é isso? É isso mesmo, é verdade. Aí, para você viver essas vidas, você tem que convencer. O ator, o bom ator, ele tem que convencer a plateia de que ele é aquele personagem. Ele não está vivendo. A plateia tem que ver nele aquele personagem. Ele sabe que ele está interpretando, que ele está vivendo a vida daquele personagem. Mas a plateia, o público, tem que ver ali aquela pessoa, aquele personagem, né? Então, para o ator ser aquele personagem, ele tem que ter vivido na vida cá fora, né? Ter conhecido aquele personagem, sabe? Até pouco tempo agora, eu lembrei de uma história aqui, não história, né? Mas da vida mesmo, que eu estava procurando um psicólogo, porque eu fiquei meio mal, sabe, Guilherme, agora na pandemia, coisa que eu achei que não ia acontecer comigo. Mas comecei a ficar de baixo astral e resolvi baixo astral de ficar quieta dentro de casa, fechada. Não achei que ia acontecer comigo, mas acabou começando a acontecer. E eu fui procurar um psicólogo. E só me vinha psicólogo criança, sabe? Eu falei, não quero ser atendido por criança. Porque aí eu expliquei para uma menina que ia me atender, eu falei, minha filha, você vai me desculpar, mas infelizmente não quer dar para a gente trabalhar junto. Porque... Depois eu expliquei para outras pessoas também. Porque eu queria uma pessoa mais velha, uma pessoa que viveu, ela teve vida. Não é só
a teoria da escola, a teoria. A pessoa, para ser ator, por exemplo, ela entra, né, presta vestibular, e principalmente para ser ator, eu acho que ela tem que ter, vai ter na faculdade, que eu não fiz, né, uma tristeza que eu tenho é de não ter feito um curso, uma faculdade, um curso superior, né, eu não tenho superior em artes cênicas. Eu tinha muita vontade de ter feito, sabe? E não adianta ir lá e fazer, né, Guilherme? Lá sentar na sala de aula e tirar nota 10 em tudo quanto é matéria lá. Mas se você não viver aquilo, igual o ator, é isso que você falou aí, ser aquele personagem, viver aquilo. Para ele viver, é lá fora, na rua, não é dentro da faculdade. E essa faculdade que você disse que não fez, não é verdade. Você, como atriz, você fez várias faculdades. É aquilo que eu disse. Você fez jornalismo, você fez advocacia, medicina, você fez tudo, porque você interpretou uma série de personagens, você viveu esse personagem. Então, isso é muito importante. É muito importante. E é interessante que eu senti mesmo que eu fiz eles. Eu sou eles, sabe assim? Os personagens são muito queridos da gente, sabe? Os personagens que a gente fez, a gente lembra deles com tanto carinho. Tanto é que eu tenho uma lista de nomes que eu já usei, né, nessa minha vida como atriz. Poxa, já fui Ana, Rebeca, Jane, Júnia, Maria, Margarete, Tereza, já fui, né, já tive tantos nomes. E cada um dos nomes dessas personagens, cada uma delas tinha a sua profissão, né? Exatamente. Todos eles foram uma vida que você viveu a mais. Exatamente. Você nem tem 73 anos, né? Você deve ter uns 140. Você deve ter uns 140 anos, porque se você juntar a idade de cada um desses personagens que você viveu ao longo da vida, se somar isso, você tem mais de 100 anos. Verdade. Né? O ator tem essa grande vantagem. A vida de artista tem essa grande vantagem. Ele vive várias vidas, vários sonhos, ele viaja para lugares inimagináveis, não é isso? Inimagináveis, é. Isso é que você fez. E a meus parabéns, Estênio. Eu só tenho que lhe agradecer demais por essa entrevista, por essa conversa boa, que não foi longa, acredito que foi gostosa, porque tanto eu como você, e acredito que quem está nos ouvindo, nos vendo, iria ficar batendo um papo aqui a noite toda, nós íamos esquecer de Jornal Nacional, de novela, de futebol, nós íamos empurrar aqui até a noite com esse bate-papo, que é muito bom, é interessante, e a gente está recebendo aí informações tão valiosas, principalmente para os jovens, esses que estão chegando, conforme você disse. Preste atenção na carreira de uma atriz, na carreira de um ator. Eles não estão brincando ali no palco, não, eles estão fazendo a coisa seriamente. Vamos dar valor a esse pessoal, não é isso? Então, dê o seu último recado. Vamos ser observadores, vamos observar a vida, né? Claro. A vida, o médico, o paciente, o caixa do supermercado, a fila do banco, a vida. A gente tem que observar, quem quer ser ator tem que observar a vida, né? Viver aqui fora, vendo tudo que está acontecendo, para lá no palco ele saber interpretar a vida de cada um desses personagens dos palcos da vida, né, Guilherme? E para aqueles personagens que estão aí, como nós, você, eu, todos nós, nossos filhos, nossos netos, e todo o povo brasileiro está vivendo e sofrendo com esta pandemia, com esse distanciamento, esse isolamento, essa dificuldade econômica, financeira, psicológica, tudo isso está nos aterrorizando, nos fazendo sofrer, nos fazendo ser mais forte e perdendo pessoas. Então, eu gostaria que você, para nós encerrarmos de vez, deixe uma mensagem para esse pessoal que tem família, que perdeu algum ente querido
para a pandemia. Que recado você dá para eles aí de fé, de esperança? Ô, Guilherme, é tão difícil, sabe, assim, é muito difícil uma mensagem para essas pessoas. Eu acho, assim, que as pessoas que perderam, né, alguém da família, perderam, e tantos aí que nem, até perderam o emprego, que estão aí na dependência financeira de outras pessoas, mas principalmente quem perdeu é Deus. Segura na mão de Deus e vai, sabe? É porque lá na frente, Deus vai recompensar, sabe? Eu sou muito emotiva, não posso nem falar. Ainda bem que você tocou nesse assunto agora no final, porque eu não posso nem falar, porque passa pela minha cabeça o que essas pessoas estão passando e sabendo que estão sendo joguete na mão dos políticos, sabe? De saber que não tem ninguém fazendo nada por nós, né? E já que você falou, Estênio, já que você falou em político e em Brasil, o que você espera do nosso país daqui para frente? Guilherme, eu espero que o povo tenha consciência, pense para escolher daqui para frente bons políticos para colocar nos cargos, sabe? A pessoa analisar mesmo os políticos e dizer que eu tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança do nosso Brasil. Eu acredito que o nosso Brasil é uma terra gigante mesmo, é a terra de gigantes, sabe? Que Deus nos ajude e que as suas palavras sirvam de exemplo para esses políticos e para todos nós que somos eleitores e votantes. Que Deus proteja o Brasil. Estênio, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para você, muitas felicidades e nós vamos nos ver brevemente. Se Deus quiser, Guilherme, eu que te agradeço, viu? Porque o que me faz bem é falar de mim, da minha vida, né, da minha trajetória, assim, e eu acho que a minha vida é muito boa, sabe, assim, muito boa. Eu sou muito feliz de ter nascido, de ter encontrado professores que me puseram lá fazendo Branca de Neve, Gata Borralheira e Chapeuzinho Vermelho e tal, e todos aqueles que me encaminharam na carreira, né, artística, que me apoiaram, como você foi um dos primeiros. Eu sempre falo para todo mundo, meu primeiro diretor de verdade foi você. Meu primeiro diretor do palco foi você. Eu te agradeço muito. E agora, mais essa oportunidade que você está me dando de poder falar sobre isso. Muito obrigado, Estênio. Mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado a você. Boa noite, Guilherme. Obrigadão. Valeu.